Perceba a cena. Norte da Palestina, século I. Uma província agrícola comprimida pela sandália de Roma. Entre colinas poeirentas e um lago que chamam de mar, homens simples puxam redes que cheiram a sal, suor e tentativa. Um deles tem os dedos duros, a pele marcada, o olhar que mede distâncias pelo desenho das ondas. Chamam-no Simão. Ele conhece o turno da noite, o capricho do vento, a matemática do esforço que nem sempre devolve peixe. Mas nessa madrugada, as redes voltam vazias e o silêncio dentro do barco pesa mais do que a água que o sustenta. É quando uma voz pede espaço. Afasta um pouco da praia. O barco vira púlpito, a margem vira plateia. E depois que a multidão se cala, vem a ordem que desmonta certezas. Lança as redes outra vez. Hora errada, lugar errado, para gente que sabe como as coisas funcionam. Mas Simão lança. E o lago responde como se a criação lembrasse quem a criou. A rede geme, o casco range. Outro barco precisa ajudar. No meio da abundância, o pescador se encolhe. Sou pecador. Não há autoconfiança que sobreviva ilesa quando a graça entra no barco. A resposta, no entanto, não é afastamento, é convite. Não temas, de agora em diante serás pescador de gente. Naquela manhã, um nome se torna promessa. Tu serás chamado Cefas, rocha. Não um título conquistado, mas um futuro pronunciado. Seguir o Rabi é sair do previsível. Milagres começam a invadir o cotidiano. Cegos passam a reconhecer vozes. Leprosos recuperam o tato e a dignidade. Pecadores descobrem que a mesa tem lugar para quem só conhecia portas fechadas. Pedro aprende olhando, tropeçando, insistindo. Há nele uma coragem que fala alto e uma fé que ainda aprende a caminhar. Certa noite, o vento levanta paredes no lago e uma forma se aproxima caminhando sobre a água. O medo chama de fantasma. A fé reconhece o mestre. Se és tu, manda-me ir. Uma palavra abre caminho. Vem. O primeiro passo transforma o impossível em plano de fundo. O segundo escuta a tempestade mais alto do que a voz que chama. Pedro afunda, e uma mão segura o seu punho antes que o pavor termine a lição. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele não esquece. Fé é foco. O vento cresce quando os olhos saem do lugar certo. Os dias avançam. Em Cesareia de Filipe, longe de aplausos, Jesus faz a pergunta que separa curiosos de discípulos. Quem dizem que eu sou? Rumores se empilham. Profeta, Elias, João. E vocês? Quem eu sou para vocês? É Pedro quem se adianta sem rede. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta recebe selo do céu. Não foi carne nem sangue que te revelaram isso. E então a frase que atravessa séculos. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Chaves mudam de dono. Não de ferro, de autoridade. Mas quem carrega a chave também carrega a responsabilidade. E logo depois da confissão vem o choque. O Messias não tomará Roma pela espada. Ele vai a Jerusalém por outra via, a cruz. Isso não te acontecerá. Pedro protesta, tentando proteger Deus da vontade de Deus. A correção é dura, porque o amor que cuida também alinha. Seguir Jesus não é contornar a cruz, é atravessá-la. No alto de um monte, por um instante, o céu encosta na terra. O rosto de Jesus brilha como o sol. Suas vestes cintilam como relâmpago. Moisés e Elias conversam com ele. Pedro quer segurar a glória com tendas, congelar o eterno no presente. Uma nuvem envolve o grupo. E a voz que sustenta tudo declara: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A visão é beleza, mas o caminho aponta para sangue. O brilho não é destino, é preparo. O próximo cenário é um jardim, não um palco. Getsemane. A noite pesada, o sono insistente, as tochas riscadas no escuro, um beijo que fere, a mão impulsiva que puxa a espada. Uma orelha cai no chão.
O mestre a recoloca. Curar o inimigo em plena captura diz mais do que 1000 discursos. Pedro, que queria proteger, descobre que não é a força bruta que sustenta o plano, é a obediência. As horas se avançam e o cenário muda para uma varanda fria. Uma fogueira, vozes, olhos curiosos. Você estava com ele. 3 vezes, uma pergunta simples. 3 vezes, uma resposta cortante. Não o conheço. O galo canta. Jesus se volta. O olhar não é de desprezo. É um olhar que sangra e chama ao mesmo tempo. Pedro sai e chora amargamente. Às vezes a noite mais escura não está no céu, está por dentro. O sábado pesa como pedra, mas o domingo não precisa pedir licença para nascer. A rocha do túmulo é deslocada. Anjos falam de ausência. Não está aqui. Vive. Pedro corre com João. João chega primeiro. Pedro entra. Os lençóis estão ali. A ausência está cheia de significado e o futuro muda de lugar na memória de todos. Pouco depois, uma fogueira de brasa reacende lembranças na margem do lago. Há pão, há peixe, há perguntas. Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes a ferida é tocada, 3 vezes a alma é costurada. Apacenta as minhas ovelhas. O homem que negou recebe a missão de cuidar. Antes, pescava peixes que morrem. Agora guardará pessoas que vivem. O ressuscitado não devolve o passado, entrega um futuro mais firme. Chega a festa de Pentecostes. O vento sopra de modo que ninguém controla. Línguas como de fogo pousam, idiomas se misturam. O medo que calava dá lugar a uma voz que anuncia. Pedro se levanta. O mesmo que afundou, o mesmo que negou, agora fala com a convicção de quem foi alcançado. Ele aponta para as Escrituras, mostra a cruz, proclama a ressurreição, chama ao arrependimento. 3.000 decidem atravessar o rio daquele dia. A comunidade que nasce não é clube nem gueto, é família que reparte pão, ouve ensino, ora, vê sinais, lida com conflitos e decide ser corpo, não multidão. Num dos portões do templo, um homem coxo estende a mão, espera moedas, recebe algo maior. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Músculos obedecem ao nome que o universo reconhece. O povo se aglomera, a alegria explode, a resistência também. O sinédrio tenta abafar. Prisões acontecem. A noite se fecha com correntes. E um anjo abre o que a política cerra. Portas se abrem sozinhas, guardas não percebem, os homens voltam à praça de onde foram retirados. Quando a verdade encontra uma boca disposta, trancas perdem a vocação. Mas os riscos não vêm apenas de fora. Dentro aparecem máscaras, a vontade de parecer mais do que é, o desejo de status em lugar de serviço. Um caso de hipocrisia estremece a Assembleia e lembra a todos que santidade não é pose ritual, é fogo que pesa e purifica. Pedro aprende que liderar é ouvir e corrigir, consolar e confrontar, lavar pés e, se preciso, levantar a voz. Ele aprende que a autoridade no reino é toalha no ombro, não trono polido. Enquanto ajusta o rebanho, Deus o ajusta. Em Jope, com fome e oração, uma visão cai como um lençol do céu. Animais considerados impuros, uma ordem, mata e come. Um protesto, jamais. Uma resposta que desloca fronteiras herdadas. Não chames comum o que Deus purificou. Ao mesmo tempo, quilômetros adiante, um centurião romano chamado Cornélio também ora. Deus costura as 2 pontas com precisão de relojoeiro. Pedro entra numa casa que até ontem evitaria. E enquanto fala, o Espírito Santo se adianta. O que aconteceu em Jerusalém acontece na sala de um romano. O batismo que inaugurou uma família judaica se estende a quem estava do lado de fora do muro. A conclusão não é ideológica, é obediente. Se Deus deu a eles o mesmo dom, quem somos nós para opor barreiras onde Deus abriu caminho? A notícia mexe com tradições antigas. Em Jerusalém, líderes e irmãos se reúnem.
As vozes são firmes, as histórias profundas. O povo que manteve a chama acesa por séculos não quer que ela se apague no vento das novidades. Pedro se levanta para testemunhar, Paulo narra o que viu, Tiago pondera. A decisão que sai não é meio termo tímido, é confissão que mantém a cruz no centro. Somos salvos pela graça, não por performances, pela fé, não por etiquetas. Algumas recomendações de sensibilidade são dadas para que a mesa não vire campo de batalha, mas a base é clara. O caminho para Deus não é por escadas humanas, é por uma porta que Ele mesmo abriu. Haverá ainda noites de aço. Tiago, morto à espada. Pedro, preso outra vez. Correntes nos pulsos, guardas de ambos os lados, portões de ferro. A igreja ora enquanto a cidade dorme. Uma luz acende a cela. Um toque. Levanta-te depressa. As correntes caem como se fossem de barro. Eles atravessam a primeira guarda, depois a segunda, até o portão que se abre por conta própria. Pedro se vê na rua e por um instante acha que ainda sonha. Não sonha. Bate à porta de uma casa onde irmãos oram por ele. A moça que atende reconhece a voz, exuece de abrir, corre contar. Ninguém acredita de início. É assim muitas vezes. Pedimos grande e esperamos pequeno. Quando enfim abrem, o impossível está na sala, pedindo silêncio. Deus tem caminhos quando os mapas falham. Os anos passam e cartas chegam a comunidades espalhadas. Elas não foram escritas por um acadêmico distante, mas por um pastor com cicatrizes. Ele chama a esperança de viva, porque nasce de um túmulo vazio. Pede santidade que começa na mente e alcança os gestos. Diz aos líderes que apacentem sem dominarem, que cuidem sem negociarem o caráter. Lembra aos exilados da fé que as provações não são anomalia, são fornalha que refina. Em outro momento, ele denuncia falsos mestres que torcem o que é reto, alerta para a tentação do escárnio que confunde paciência divina com ausência divina e explica que a demora de Deus é misericórdia, tempo dado para que muitos ainda voltem para casa. Quem escreve assim fala desde um lugar que conhece noites longas e amanheceres fiéis. E então Roma, não uma cidade neutra, mas o centro de um império que aprendeu a entreter com violência. Em dias de Nero, a fé vira risco público. A tradição conta que Pedro, o homem que um dia vacilou no vento e negou junto ao fogo, permaneceu firme quando o fogo veio contra ele. Dizem que pediu ser crucificado de cabeça para baixo, não por dramatizar a morte, mas por reverência, como quem sabe que não é digno do mesmo formato do seu Senhor. Não temos câmeras naquele beco, mas temos a herança. A rocha em construção terminou roca, e o sangue que se derramou não apagou a chama, alimentou-a. O documentário dessa vida não tem herói perfeito no centro. Tem um Deus feito homem que não desistiu de um homem feito de impulsos. Tem um pescador que, entre quedas e correções, foi sendo alinhado pela mão que o levantou da água. Tem cruz, sim. Tem vergonha também. Mas tem brasa acesa na praia, pão simples e uma voz que pergunta sem ironia: você me ama? Quando a resposta é: tu sabes que te amo, mesmo ferida, a frase seguinte devolve dignidade: então, cuida das minhas ovelhas. É assim que a história continua. Não por espetáculo, mas por recomeços. Não por façanha, mas por graça. Se hoje suas redes voltaram vazias, se o vento parece mais alto do que a voz que te chama, se a fogueira onde você aquece as mãos virou tribunal do seu medo, olhe para a praia. A brasa não apagou. Há pão e peixe. Há um Senhor vivo que chama pelo nome e transforma culpa em missão. O canto do galo não precisa ser ponto final, pode ser vírgula. E depois dela, a frase mais antiga ainda é nova: não temas, vem comigo.